Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula sobre diagrama de Linus-Pauling e distribuição eletrônica por subníveis de energia, nós vimos como esse cientista organizou a distribuição dos elétrons por subníveis de energia, sendo que o Pauling ele considerou que os elétrons eles se organizam do elétron menos energético para o mais energético, ou seja, eles ocupam do subnível menos energético para o subnível mais energético. Nós vimos como funciona a construção do diagrama e como funciona também a distribuição eletrônica. Nós resolvemos esses dois exemplos, a distribuição eletrônica do sódio e também a distribuição eletrônica do ferro. Nessa aula, eu só quero fazer algumas observações sobre o que nós podemos interpretar nesta distribuição eletrônica. Quais são as informações mais relevantes que elas nos traz? Bom, algumas características dos átomos podem ser observadas neste tipo de distribuição eletrônica. A primeira delas, o número de camadas preenchidas por elétrons, ou melhor, o número de camadas do átomo que possuem elétrons. No caso do sódio, nós vemos que a última camada é a camada 3. Vou sublinhar só um número porque eu quero falar somente sobre a camada. Então, o átomo de sódio, ele tem elétrons até a terceira camada, que é a camada M. Já o átomo de ferro ocupa até a quarta camada, ou melhor, os elétrons do átomo de ferro ocupam até a quarta camada. Ou seja, qual é a camada de valência desses átomos? No caso do sódio, os elétrons de valência, que são os elétrons que ocupam a camada mais externa, estão na camada 3 ou camada M. Já no átomo de ferro, os elétrons de valência ocupam a quarta camada ou camada N. Lembrando que os elétrons de valência são os elétrons que estão mais distantes do núcleo, os elétrons mais externos do átomo. Agora, quais são os elétrons mais energéticos? Ou seja, que ocupam o subnível de maior energia. O subnível de maior energia, no caso do sódio, é o subnível S da camada 3, onde há somente um elétron. Já no caso do ferro, o subnível mais energético é o subnível D da camada 3, onde estão 6 elétrons. Note que, no caso do sódio, há uma coincidência entre o elétron mais energético e o elétron de valência, mas aqui no caso do ferro, o elétron de valência não é o elétron mais energético. Então, ser o elétron de valência significa estar na última camada preenchida por elétrons de um átomo, a camada mais distante do núcleo. Então, o elétron de valência é o elétron localizado a uma maior distância do núcleo. Já ser o elétron mais energético significa ocupar o subnível de maior energia, e esse subnível está de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. No caso do sódio, há uma coincidência entre o elétron mais energético e o elétron de valência. Já no caso do ferro, o elétron mais energético não é igual ao elétron de valência, ok?